Então vamos lá, a gente vai falar sobre cuidados paliativos pediátricos. Eu vou pedir para a Maju colocar a fotinha aqui dos nossos convidados. Então eu vou apresentar Cecília Maria Lima da Costa, que ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Pará. Ela faz residência médica em Pediatria no Hospital Infantil Darcy Vargas e Oncologia Pediátrica no AC Camargo Cancer Center. Ela fez mestrado e doutorado em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, do AC Camargo, e pós-graduação em Cuidados Paliativos Pediátricos pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, Cecília, seja super bem-vinda. Acho que ela está chegando. Está aqui. Oi, Cecília, super bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada, Tom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente nessa mesa com pessoas tão especiais que eu admiro muito. Que bom, que bom. Estamos bem felizes com você aqui com a gente. Eu queria apresentar também a Rita Polastrini, que é enfermeira pediatra, especialista em cuidados paliativos pela Associação Palio Latino-América. Ela é membro do Comitê de Pediatria da NCP e atua no Instituto da Criança do HCFM USP e é consultora em cuidados paliativos. Oi, Rita, super bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Eu acho que você está sem som. Desculpa. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de uma área que eu acho que mexe com muita gente, que é a pediatria, né, gente? E acho que ela deu uma travadinha. Enquanto isso, eu vou chamando a nossa outra convidada, que é super importante estar aqui com a gente, Larissa Santana Teixeira. A Larissa tem 21 anos, ela mora com a mãe em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e ela vive com uma doença que se chama epidermólise, eu fiquei ensaiando o nome aqui, epidermólise bulhosa distrófica recessiva. Ela foi diagnosticada aos 3 meses de vida, e ela se apresenta como uma menina muito animada, com muita vontade de viver, gosta de dançar, ir ao shopping, a shows, se maquiar sozinha e de cozinhar, especialmente doces. Larissa já está por aqui? Venha falar um oi para a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando desse evento muito importante para nós, com doenças raras. Eu caí, né? Mas voltei. Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado você estar aqui com a gente. E eu vou agora também chamar a Silvia Barbosa, que é médica pediatra, doutora em Ciências de Saúde pela FMUSP, atua em Medicina Paliativa e Medicina da Dor, é coordenadora da Unidade de Dor de Cuidados Paliativos do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, Silvia Barbosa. Acho que a Silvia Barbosa não conseguiu entrar. Então, assim que ela entrar, a gente pode incluir ela na nossa conversa. Então, eu vou começar, queria fazer uma pergunta para Cecília. Cecília, por que a gente precisa reforçar o nosso olhar? Peraí, não, antes de fazer a pergunta, a Silvia chegou, então eu vou apresentá-la. Então, como eu falei, médica pediatra, doutora em ciências, seja bem-vinda, Silvia. Obrigada. Tudo bem, Tom? Na paz? Bem, oi, Lari. Tudo bem, princesa? Tudo bem. Silvia, eu vou começar, então, com uma pergunta primeiro, que depois a gente passa, seguimos aqui essa conversa. A gente já fala e conhece muito pouco sobre cuidados paliativos, né? Ainda poucas pessoas sabem disso. E ainda menos sobre cuidados paliativos pediátricos. Quais são as especificidades da abordagem em crianças, adolescentes e jovens em cuidados paliativos? Bom, obviamente, a gente, quando fala em pediatria, nós estamos falando de um mundo completamente diferente. O mundo da criança é um mundo diferente do adulto. A criança começa, sabendo, recentemente nascido. A gente começa a ter, inclusive, um paliativo no período perinatal. A mãe também pode ter por decorrente do seu filho que ela pode estar esperando, que pode ter alguma patologia ou não merece o cuidado. Nós, como profissionais, a Cecília e a Rita aqui presente não me deixam mentir, nós temos que nos adequar à linguagem da criança.
E a gente tem sempre que lembrar que junto com a criança vem os pais. Com os pais, com todo o seu sofrimento, toda a angústia, porque o amor de um pai para um filho é um amor que vocês não conseguem mensurar. E este sofrimento todo, frente ao que tipo de patologia? Doença ameaçadora ou doença limitante de vida? E a gente ampliou isso para os pacientes com condições clínicas complexas. Tanto que a gente tem uma classificação das patologias que podem estar sendo em acompanhamento por cuidados paliativos, ou doenças que têm possibilidade de cura que pode falhar, ou doenças que não têm cura, mas têm o controle da patologia. E você controla esse indivíduo. Ou indivíduos que têm... Isso é uma classificação mais antiga, mas eu acho que é mais didática. Ou você tem indivíduos que têm alteração cromossômica, um erro de mitocôndrios, e é muito legal porque faz parte os indivíduos que têm doenças neurológicas não progressivas. Eles não vão ter problemas deste problema, eles vão ter das consequências no resto do organismo. E, atualmente, se colocam mães que perderam fetos e crianças de uma forma aguda. E falar é totalmente diferente a abordagem, as doenças, do que o paliativo dos adultos. É completamente diferente. A gente está lidando com outro tipo de patologia, com outro tipo... Nós não estamos falando de alguém que, porque é paliativo, mas não, tem pacientes que fizeram 18 anos, está aqui a Lari para me dizer, né, Lari? Fez 18 anos e foi embora para a clínica. Nós não estamos lidando com uma perspectiva de uma morte num período curto. Não, na pediatria a gente fala de vida. Eu vou falar com a escola, vou falar com o diretor da escola, posso falar com o diretor da creche. Vou me preocupar com uma reabilitação física, psíquica. É muito mais amplo. E eu tenho que falar muito de vida e de qualidade de vida. Acho que a Cecília e a Rita concordam comigo, né? Não, eu acho que isso é super importante. E eu queria emendar já mais uma pergunta, né? Porque talvez as pessoas falem assim, mas a gente está falando de uma mesa pediátrica e a Larissa está aqui, 21 anos, você chegou e falou oi e tudo mais para ela, etc. Conta para a gente, assim, o que define uma doença... Como é que é considerada, né, uma doença pediátrica? Porque jovens maiores de 18 anos que ainda são vistos por esses prismas. A Lari, me perdoe, eu vou usá-la como exemplo, tá, Lari? Ela nasceu com uma doença que se chama epidermólise bulhosa. Desde o berçário a gente acompanha. Porque essa doença está nela, é uma doença que ela tem e vai ter as questões, as consequências disso. E nós a acompanhamos desde pequena, né, Lari? Eu não vou dizer que desde recém-nascida, mas acho que desde uns 2 anos de idade, com certeza. Isso. Nós temos mais tempo, não é? Exatamente. Desde os 2 anos de idade até os 18 anos, até os 19, né? Acho que foi desde os 3 meses, pelo que minha mãe me contou. Uau, desde os 3 meses. A gente viu essa menina crescer. Exatamente. E ela tem uma coisa que a gente não consegue mudar com um remédio, etc. Ela tem essa doença. Assim como quem tem fibrose cística, como quem tem uma distrofia. São coisas que a gente não consegue alterar. E isso vai levando ao acompanhamento. Não é porque ela tem uma doença que merece... Porque o que é o paliativo? O paliativo não é uma especialidade, vou chamar que é uma especialidade, é uma área de atuação onde você se preocupa com o corpo, com o físico, psíquico, social, com o espiritual, para dar qualidade de vida para qualquer faixa etária. Aí que eu sempre falo. Quando o paciente adulto entra em cuidados paliativos, eles já estão... Um tempo de vida é muito curto. Mas quando a criança entra, eu sei que provavelmente ela vai ser extremamente bem cuidada, se os sintomas serão todos controlados, uma grande probabilidade de ir para o adulto. E o médico profissional que trabalha em adulto deve ser treinado, porque são doenças raras, mais específicas da infância.
E é importante falar nesse momento que a Larissa estaria na transição do atendimento pediátrico para o atendimento paroclínico. E que isso deve ser criado no Brasil, porque são poucos os lugares que se preocupam com esta transição da melhor forma possível. Perfeito, perfeito. Olá, então eu já vou aproveitar você aqui, já vou trazer uma pergunta para você. Quais que são os efeitos da sua doença no seu corpo e como que cuidados paliativos têm atuado para te minimizar todos esses desconfortos? Então, a epidermólise é uma doença bem, assim, complexa, né? Sofrida no dia a dia e que os cuidados paliativos ajudam muito, né? Assim, o que fosse da gente sem os cuidados paliativos, por conta que é uma doença que ela tem vários pontos, assim, de sofrimento, vários, assim, é bem, como eu falo para minha mãe, ela é bem chatinha. Então, assim, os cuidados paliativos é muito importante pra gente, né? Tem a parte de odonto, a parte de ortopédica, de tudo. Então, é muito importante. Efetivamente importante, como assim? Você acha que a equipe te ajuda nas questões tanto físicas, como que você falou assim, no odonto? É importante também, é importante ampliar isso, né, no dentista, que cuidados paliativos também tem essa ampliação. Especificamente, como que o dentista, por exemplo, te ajuda no tratamento, te traz conforto? Então, eu acompanho também desde pequena, né, no odonto do HC, por conta de todas as medicações, elas meio que danificaram meus dentes, e aí eu tô tratando agora, né, com a equipe de odonto, e tô tirando um por um para poder colocar prótese. Entendi. Então, ajuda muito por conta que é um processo. Eu tô num processo, na verdade, que tá difícil para se alimentar e tudo mais, mas isso é muito importante na ajuda da questão de alimentação e tudo mais. É muito importante. Obrigado, viu? Importante você estar trazendo essas informações para a gente. Eu já volto com você. Agora, Silvia, eu vou retomar aquela conversa. Desculpa, não. Silvia, não. Gente, já acabei de perguntar, eu estou confuso aqui. Eu vou perguntar para a Rita. Rita, como que é a rotina de uma enfermeira paliativista pediátrica? Eu diria que é um desafio, né? A enfermagem, ela tem uma característica que é um pouquinho diferente do médico, porque o enfermeiro, ele é formado para cuidar, e quando a gente fala em cuidados paliativos, a palavra principal é o cuidado, né? E o nosso desafio é a gente se integrar nessa equipe, porque a enfermagem, ela tem um papel que ela consegue olhar para todo mundo, né? E ela consegue fazer essa integração entre os profissionais. Então, o enfermeiro, ele, além dele ter todo esse papel de cuidado e de ele conseguir, muitas vezes, enxergar com mais facilidade esse cuidado holístico, o enfermeiro, ele funciona como ponte, né? Então, ele acaba, muitas vezes, se integrando a todos os profissionais. Eu, particularmente, tenho a sorte, né, de fazer parte de uma equipe e trabalho exclusivamente em cuidados paliativos. Muitos enfermeiros ainda não conseguiram esse trabalho, né? E quando a gente trabalha exclusivamente em cuidados paliativos, é uma outra visão, porque eu consigo me integrar muito melhor aos casos, eu consigo trabalhar junto com a equipe, a gente consegue ajudar na organização, porque o enfermeiro tem aquele olhar gestor, né, e tem uma formação de gestor, então ele ajuda a equipe nessa questão, e ele tem um papel observador também, né, em muitas situações. A gente tem uma proximidade com a família, né, e isso facilita muito. Como o enfermeiro, ele cuida o tempo inteiro, então ele tem essa possibilidade de abarcar esta questão do paciente, da família, e eu acho que esse é
é um papel fundamental. Eu gostaria muito que todos os enfermeiros paliativistas pudessem integrar uma equipe exclusiva, né? Porque faz toda a diferença. Uma coisa é você ser um enfermeiro que tem uma formação, mas que você está numa unidade onde você faz, entre outras coisas, cuidados paliativos, e uma outra coisa é a minha função, que eu trabalho exclusivamente nessa área. Perfeito, perfeito. Parabéns. É muito potente e importante o trabalho da enfermagem nesse campo. Cecília, por que a gente precisa reforçar o olhar para os cuidados paliativos pediátricos na oncologia pediátrica? Então, falar depois da Silvia, da Rita, que são pessoas que eu admiro muito, me deixa um pouco emocionada. Mas a oncologia, pegando o gancho do que a Silvia falou, se a gente pensar nos cuidados paliativos, no conceito da Organização Mundial de Saúde sobre cuidados paliativos, de uma abordagem ampla do paciente em todas as suas dimensões, para aquele paciente que tem alguma doença que coloca a sua vida em risco, o paciente oncológico cabe muito bem nesse conceito. Então, só pelo conceito, a gente já diria que são pacientes que se beneficiam dos cuidados paliativos. Mas quando a gente vê no dia a dia e também olha a ciência, né, então a nossa prática, unida com o que vem sendo publicado nas revistas médicas, eles confirmam que os cuidados paliativos, eles transformam o tratamento de um paciente oncológico, principalmente das crianças. Transformam no campo de foco na qualidade de vida. Então, o oncologista, ele foi muito bem treinado para fazer o diagnóstico, para olhar para a doença, pensar no prognóstico, fazer o estadiamento, e muito pouco treinado para controlar sofrimento. Então, casa muito bem esses dois enfoques da medicina para trazer o melhor suporte para o paciente. O câncer pediátrico, ele é uma doença rara, como estava se falando na mesa anterior. Ele representa cerca de 2 a 3% de todos os cânceres. E, além disso, tem dois pontos particulares muito importantes. As chances de cura são altíssimas. Saiu lá da década de 60, 70, de 30% para hoje em torno de 80% de chance de cura. Mas, ao mesmo tempo, é a doença que mais causa óbitos em crianças e adolescentes. Então, não tem como a gente negar que é, sim, algo que a gente tem que se preocupar e pensar como estão morrendo essas crianças. É muito difícil falar de morte em criança. Quando a gente fala em infância, a gente pensa em vida, em escola, em brincadeira, e a gente não vem na cabeça de ninguém pensar em uma criança doente dentro do hospital, e principalmente, mais ainda, o tabu de falar de crianças que morrem, mas infelizmente isso acontece. Criança sofre com doenças como um câncer, e elas podem vir ao óbito com essa doença. E eu acho que a gente precisa estar preparado para falar disso, para encarar isso, como você falou na abertura, né? Falar de um tema que é desconfortável para a gente poder aliviar esse desconforto de todos. Perfeito, perfeito. Silvia, o que você diria... Aqui eu vou fazer uma pergunta assim, né, para a família, porque a gente está pensando nesse contexto pediátrico. Então, o que você diria para uma família que tem alguém com uma doença grave como parte dessa família, mas acha que cuidados paliativos não são para ela? O que você diria? É interessante, né? Se você explica o que é o cuidado paliativo e fala que é um outro nome, não, é lógico que a gente quer. É suporte. Nossa, fantástico, sim. Aí você explica o que é paliativo, tá bom, ok, no dia seguinte já não quer, porque associa a palavra paliativo à morte. Fato, gente. 100% das mortes, quer dizer, dos 100%, 94% é de pessoas adultas. 6% é pediátrico. Desses 6%, nós estamos falando de 1% com condições clínicas complexas, que são as doenças que a gente está acompanhando.
é um número muito menor, mas o preconceito que existe em torno da palavra paliativo pode ser difícil para a nossa entrada, mas é água mole em pedra dura. Todo dia nós estamos lá falando bom dia, boa tarde, como vamos, e se a gente não consegue pela criança, consegue pela família. Como você está se cuidando, você está tendo a oportunidade de pensar um pouco no seu autocuidado, tão pouco assim como do seu pequeno, e assim vai. E há um determinado dia que, se a gente soubesse que o paliativo era tão bom, teria sido a primeira equipe que a gente pediria para ter entrado. A gente tem que ter o tempo de mostrar o que a gente é. O tempo de mostrar que, olha, nós estamos aqui com vocês, para vocês, cuidando dessa criança, deste adolescente, mas também cuidando de vocês, também tendo um olhar para vocês. Porque se você pensar, essas mães muitas vezes ficam internados com seus filhos 24 horas. Ou que seja uma criança que precisa de tanta coisa, que são pessoas que perdem completamente a vida social. São pessoas que vivem para aquela criança, para aquele cuidado. E a vida ao largo passando. Nem todo. Alguns falam, perdem a vida social, perdem as festas, perdem tudo. E é difícil, porque a doença de alguém nos torna muito solitários. Esses indivíduos ficam muito solitários. A vida se torna o mundo da saúde. A vida se torna os médicos, os terapeutas, a equipe multi, os enfermeiros e o seu filho. Casamentos se desfazem, desestrutura. É importante estar junto, mas a gente tem que fazer um trabalho para desmistificar a palavra paliativo. Isso não tem dúvida. Eu queria acrescentar uma coisa em relação da Larissa, que talvez não fique claro. Eu vi que ela caiu na frente dela, eu vou aproveitando. A epidermólise bulhosa é uma doença que gera bolhas que se abrem, e essas bolhas provocam muita dor. São crianças, o sofrimento começa no sofrimento físico, onde essa dor é diuturna. Para trocar um curativo, tem que tomar medicamento. A ferida que está infectada. A vida já começa no berçário, num grande sofrimento. E a gente tem que ter um olhar, porque os pais também sofrem, porque gostariam de sofrer pelo seu filho. Acho que isso era importante no contexto. E, obviamente, né, as crianças, eles vão ficando um pouco mais restritos por conta das suas feridas. Perfeito. E acho que até complementando também a tua fala sobre, né, como falar com uma família com uma doença grave, é importante a gente sempre reforçar que cuidados paliativos, lembrar que existe independentemente do estágio da doença. Não é que cuidados paliativos só entra em determinados, tipo assim, a partir de agora começa. A gente já ouviu depoimentos de muitas pacientes que falam assim, eu fui falar com o médico buscando cuidados paliativos. Eu já ouvi de muitas, por exemplo, pacientes com câncer metastático. E o profissional dizer, imagina, está cedo. Então, assim, reforçando, cuidados paliativos não tem a ver com estágio. E pacientes vivem muito tempo em cuidados paliativos, independente se o prognóstico existe cura ou não. Então, tem pacientes que vivem 10, 15, 20, muito tempo em cuidados paliativos. Então, também tirar essa impressão que é um mau agouro ou alguma coisa assim. Então, na verdade, está vivendo muitas vezes por conta de cuidados paliativos, né? Eu acho que nós acompanhamos pacientes com cuidado paliativo, nós estamos ali olhando o acompanhamento, que não tem que ser... O físico está ok, mas como é que é o resto? Isso. Está perfeito. Mas a doença está piorando, nós estamos mais próximos. Tem momentos mais livres, momentos mais próximos. Mas ele está no radar. Sim. Tudo depende da trajetória da doença. O que você falou foi a trajetória. Isso. A trajetória da doença, no início, ok, nós estamos aqui, se precisar. Mas está começando a haver maior necessidade. A gente tem que ficar atento
Quando começa a haver momentos de, eu chamo de inflexão, dá umas caídas, aqui a gente tem que entrar de uma forma mais intensa. Perfeito, isso mesmo. Ô, Rita, queria amarrar já exatamente nisso, né? Que a gente sempre está falando, a gente já falou nas outras mesas da importância da equipe multi, né? Então, você faz parte de uma equipe multi que cuida do paciente. No caso específico do cuidado pediátrico, você vê alguma diferença, uma importância maior dessa equipe multi? Porque, obviamente, sempre todos são impactados, né? Nunca é só o paciente. Mas, na questão do paciente pediátrico, a gente viu até na mesa anterior, muda completamente a rotina e todo mundo acaba se envolvendo. Qual a importância da equipe multi nesse contexto da pediatria? O que eu acredito é o seguinte, a diferença entre o adulto e o pediátrico é que na pediatria a gente tem muitas peculiaridades. A criança, a gente tem que olhar para a criança do ponto de vista de crescimento, né? E a gente tem que se adequar a cada momento dessa criança. E aí eu acho que a equipe ela vai fazer toda a diferença, porque, por exemplo, uma terapeuta ocupacional, ela vai conseguir, então vou usar até o exemplo da Larissa de novo, né, Larissa? Nós vamos te alugar aqui, viu? A Larissa ela tem um problema de limitação das mãos, né? Ela tem uma consequência da doença dela, que é muito grave. E aí a terapia ocupacional ela tem um papel importante, que é fazer com que a Larissa possa se adaptar a esta condição para realizar atividades da vida diária. Então, por exemplo, mexer no celular, ajudar a cozinhar, como ela falou que gosta, né? Então, acho que a terapia ocupacional tem essa parte. Fisioterapia tem uma ação fundamental. Por quê? Porque quando ela não vai trabalhar na prevenção das complicações, ela vai trabalhar na trajetória da doença, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para minimizar, né? Assim como a nutricionista. Então, no caso da Larissa, por exemplo, que ela tem uma doença que é rara, que é grave, né? Existem certos alimentos que devem ser adaptados para se alimentar, né? Então, o papel da equipe nesse momento é fundamental. Por quê? Porque cada um, dentro do seu conhecimento, dentro da sua área de atuação, pode contribuir. E para mim é muito tranquilo, como enfermeira, poder chamar e poder contar, por exemplo, com uma nutricionista. Poder contar, por exemplo, com uma assistente social, quando eu percebo que uma mãe está em franco sofrimento, não só pelo seu filho, mas por outro filho que ela deixou em casa. E como é que é esse contexto familiar? Como é que é ter esta família que está em casa e que está difícil da mãe cuidar desta criança que está no hospital porque ela deixou uma família em casa também, né? Ou então, olha, a mãe deixou de trabalhar e ela era o arrimo de família, como é que a gente vai fazer? E o serviço social tem um papel importante, por quê? Porque ela vai fazer essa ponte para tentar buscar caminhos para que essa mãe possa se sustentar ou buscar um benefício. Então, eu acho que a equipe multi, sem uma equipe multi, eu acho que não dá para fazer paliativo. Eu sempre brinco e falo, e a doutora Silvia sabe, e acho que a Cecília já me ouviu falar, que existe uma grande diferença entre equipe e eu-equipe, né? A eu-equipe é aquele profissional que acha que faz paliativo, mas ele é sozinho. Trabalhar em equipe, para mim, que sou paliativista há muitos anos, que trabalho com a doutora Silvia há muitos anos, para mim não tem o menor sentido ser uma equipe. Eu acho que a gente precisa de uma equipe, né? E a gente trabalha no sentido de acolher essa família. Então, em todo o processo de cuidado, existe uma equipe que vai estar fazendo o melhor para aquele paciente, quer seja no ambulatório ou na unidade de internação. Rita, eu concordo 100% com você em relação a isso, né, da equipe, não ser uma eu-equipe. E também, eu tenho uma perspectiva também complementar a essa, que eu acho que o profissional, olhando para a realidade que a gente tem no Brasil, né, com essa pouca presença, nós somos aí agulhas no meio de perdidos num paiol. Então, se tem um paliativista em algum lugar, num hospital, numa clínica e tudo mais, com essa filosofia, com esse olhar,
eu sei que fica ainda mais árduo, mas aos poucos ele vai contaminando, na expressão positiva, ele vai infiltrando essa filosofia de cuidado, vai infiltrando o olhar mas o que esse paciente quer? Como é que a gente vai perguntar? Vocês já perguntaram? Então, também, o lobo solitário, o paliativista lobo solitário, que a gente sabe que está espalhado aí pelo Brasil inteiro, tem um papel fundamental. Daí, aos poucos, ele vai transformando e criando essa equipe. É quase o tópico que eu estou falando, mas ele é verdadeiro. Eu sempre brinco e falo, sabe, Tom, que quando a gente está sozinho, a gente tem que buscar os simpatizantes, né? Então, você tem que reconhecer na equipe, da onde você trabalha, mesmo que não tenha uma equipe exclusiva, você tem que buscar quem é aquela pessoa que é simpatizante, que tem um olhar diferenciado, que talvez te ajude naquele caso, né? Então, eu acho que aí você vai construindo realmente, você vai construindo, às vezes você não consegue construir uma equipe exclusiva, mas você consegue construir uma rede, e essa rede vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas, a partir do momento que elas se sentem úteis trabalhando nesse processo de cuidar do paciente em diferentes esferas, eu acho que a gente consegue construir uma rede. E essa rede pode trazer frutos para o paciente, né? Traz benefícios e traz uma forma do paciente poder enfrentar essa doença dele, no caso da pediatria, a criança e a família, porque é super importante. Quando a mãe se sente apoiada, quando a mãe vê que tem alguém apoiando, ela segue em frente, ela ganha forças. E eu acho que é esse o nosso papel. Dignidade da força, né? Sem dúvida. Dignidade. Ô, Lari, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem falado muito, e a gente sempre fala bastante, sobre protagonismo do paciente, né? Uma palavra bonita, que é o paciente ser o principal, e ele ter voz, ele poder falar. Como que você se sente na equipe que cuida? Você consegue estabelecer os seus limites e falar assim, olha, hoje não dá isso, ou espera um pouco, ou eu estou passando por isso, vocês podem me ajudar? De você poder ser o piloto desse cuidado, de você fazer com que a equipe te ouça, como que você se relaciona? Você consegue buscar esse protagonismo? Eu acho que você está sem som. Espera aqui. Só um minutinho. Sim. Agora voltou. Pode falar. Não deu para te entender. E ela está sem som. Não deu para te entender muito por conta que travou. Tá, eu vou fazer de novo a pergunta. A gente está falando bastante sobre o protagonismo do paciente, né? O paciente está no meio e ele definir limites, ele falar desejos, falar hoje eu não estou bem para esse exame ou para esse procedimento, ou eu estou com essa dor específica e vocês não estão me ouvindo. Como é a relação que você tem com a equipe que cuida de você? Você consegue ter uma relação franca e aberta sobre as suas necessidades? Ser protagonista? E eu acho que a internet dela hoje... Você conseguiu me ouvir? E agora a gente não está te ouvindo. Ih, está sem som. Então, eu já vou voltar com você, tá, Lari? Agora sim. Ih, caiu. Às vezes não dá para ser protagonista, né? O ambiente também tem que ajudar. Então, é sobre essas duas forças, né? De você querer ser protagonista, mas também que o ambiente, o sistema também possa. Então, na verdade, é uma transformação complexa e completa que a gente tem que fazer. Eu queria explorar um pouco mais, com a Cecília, a questão dos cuidados paliativos e os familiares. Como que os familiares recebem cuidados paliativos? Tem uma resistência, como que é o desafio? Como é que a gente pode
se tiver alguém aqui nesse grupo, ou que depois veio nos ouvir hoje, aqui das pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente está com quase 250 pessoas nos ouvindo agora, mas depois outras centenas que vão nos ouvir depois com isso gravado. Como que você conversa com os familiares sobre cuidados paliativos, sobre a importância nesse tratamento pediátrico? Essa pergunta me remete a um paciente que eu estava atendendo essa semana, e uma criança de em torno de uns 4 anos, vai fazer 5 anos, e eu estava conversando com os pais sobre a evolução da doença, que é uma terceira recaída, e sobre as metástases e tal, e estava explicando como seria a abordagem de tratamento, vendo o que eles estavam entendendo e tudo. E aí o pai virou para mim e falou assim: olha, doutora, tudo isso que você está falando faz sentido para mim, eu acho que tem que fazer realmente a gente poder opinar nas possibilidades do tratamento dele e pensar que fazer tudo para que ele não sofra. A única coisa que eu não vou aceitar são cuidados paliativos. Aí eu falei para ele assim: mas o que o senhor entende de cuidados paliativos? Por que não? Aí ele falou: porque o meu pai teve um câncer e os médicos tentaram vários tratamentos e de repente o médico olhou para mim e falou: olha, agora a gente não tem mais nada para fazer, só paliativo. Então ele ficou com esse estigma que a sociedade infelizmente tem, esse conceito errado sobre cuidados paliativos, que é jogar a toalha, que é desistir, e na oncologia isso é muito atrelado à quimioterapia, a tratamento direcionado ao câncer. Então, é uma coisa que a gente precisa desmistificar muito ainda no profissional, na sociedade, para a gente conseguir acessar o paciente. E aí eu acho que, indo para a sua pergunta, né, como a gente vai fazer isso, a primeira coisa é explicando o que são cuidados paliativos, para tentar desconstruir essa ideia e mostrar os benefícios. E é uma desconstrução, a Silvia sabe melhor que eu até, né, pelo longo tempo de levantar a bandeira dos cuidados paliativos, o quanto é preciso fazer essa desconstrução e reconstruir uma nova ideia, não só para os pais, não só para os pacientes, mas principalmente para a equipe de saúde. Eu acho que quando a gente começar a mudar as cabeças, acho que a Silvia já vê isso nessa transformação, que as coisas estão mudando, acho que um exemplo é esse fórum, dando protagonismo para o paciente. Eu acho que a gente vai romper muito dessas barreiras e poder acessar verdadeiramente, fazer com que a gente consiga falar de cuidados paliativos. Existe um estudo da doutora Joanne Wolff, que é uma americana que estuda muito cuidados paliativos, no primeiro mundo, onde se começou, né, cuidados paliativos, e tem um estudo dela que eu gosto muito, porque ela avaliou o quanto os pais notavam que o seu filho não tinha mais chance curativa, e ela comparou com o mesmo tempo que os médicos e enfermeiros tinham essa noção. E ela mostrou que os médicos e os enfermeiros já sabiam que o paciente não tinha possibilidades curativas 100 dias antes que os pais, em média, né? E ela falou, e a discussão dela é riquíssima nesse artigo, que ela fala assim, quanto tempo, né, que eles podiam estar fazendo programações diferentes, quanto foi perdido, desperdiçado de aproveitar momentos focando em realidade, focando do que faria diferença realmente para a vida do paciente, quando se tinha uma visão irreal da situação. Então, eu acho que é sobre isso, a gente poder falar sobre todas as possibilidades, né? Eu acho muito interessante a analogia que você faz com o voo que entra em turbulência, porque os cuidados paliativos não são a turbulência, e sim o tratamento da primeira classe.
tem uma analogia bem interessante que eu já conhecia antes, né, que é a do guarda-chuva. Eu levar o guarda-chuva, mesmo que esteja sol ou nublado, parece que vai chover? Não, nem parece que vai chover, e eu levar o guarda-chuva e estar com ele. Se eu precisar, a gente abre o guarda-chuva e a gente vai estar protegido. Eu acho que é isso que é uma forma, na verdade, esse artigo sobre o guarda-chuva, ele foi uma forma da gente falar com os pacientes sobre cuidados paliativos. É difícil falar sobre doença grave em criança, com a família, mais difícil ainda com os pacientes. Mas se a gente... Por quê? Porque são crianças, todo mundo quer proteger a criança. E as pessoas acham que proteger é fazer um cerco de silêncio, é não falar sobre isso, mas muitas vezes é o que traz mais sofrimento, é não ter voz, é não poder falar, é não ter uma porta aberta para uma comunicação efetiva, não ser ouvido. Então, acho que isso faz muita diferença. Eu acho que a gente precisa... Quando estava se falando em comunicação, né? E acho que foi na mesa anterior que estava falando de comunicação, e falou que existem técnicas de comunicação que a gente pode aprender, treinar e praticar. Mas se a gente parar para ouvir, eu acho que já é meio caminho andado. Não só ouvir os pais, mas também ouvir as crianças, ouvir o adolescente, porque eu acho que eles vão trazer muito, muito das respostas que a gente gostaria de ter e a gente não tem. Qual é o melhor caminho que devemos seguir? Eu acho que ouvindo é o melhor, é o primeiro, o melhor e o mais consistente ação que a gente pode ter para iniciar uma comunicação sobre cuidados paliativos. Perfeito, perfeito. Obrigado, Cecília. Vamos ver se agora a gente já vai encerrar, mas eu queria tentar ouvir a Larissa para a gente fechar isso. A gente está falando sobre protagonismo. Você está conseguindo me ouvir, Larissa? Vamos ver se você está... Agora sai o seu som. Sim, agora eu estou conseguindo ouvir direitinho. Que bom. Então, eu queria só que você falasse um pouco rapidamente, sobre essa questão de como é a tua relação com a equipe, se você consegue exercer esse protagonismo de conversar sobre os seus limites, sobre as suas dúvidas, se você se sente respeitada e vista. Sim, com certeza eu me acho protagonista de conseguir completamente conversar, trazer assuntos com a equipe. Eu acho que assim, os cuidados paliativos da dor é uma família assim, que tem que parar com isso com esse é o fim, é o significado do fim, e não, é só o começo, é o começo de uma ajuda, a gente poder falar o que conversar, sabe? Então é uma família mesmo. Então eu sou a prova disso, né? De que vale muito a pena, dá muito certo, assim, e a gente se sente sempre acolhida. Então é muito importante. É mais para um bem-estar de vida mesmo. Perfeito. Obrigado, viu, Larissa? Adorei te conhecer. Eu acho que foi muito importante. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando. Então, obrigado por você ter pego esse horário no sábado de manhã para falar com a gente. Super obrigado. Queria agradecer também a Cecília, Rita, Silvia. Foi ótimo. Eu acho que essa conversa é o pontapé. A gente tem muita coisa mais para falar, mas essa é a ideia, para mostrar aqui para o nosso público que está nos ouvindo, que tem muita coisa para falar, mas principalmente entender que nesse voo turbulento da doença grave, cuidados paliativos vêm para ajudar e trazer conforto. Então, agora a gente vai seguir, agora a gente vem, fiquem, que eu vou mostrar, agora a gente vai fazer, vou chamar a Ju aqui um pouquinho comigo, para a gente falar sobre a nova plataforma. Então, obrigado, e vamos passar para o próximo tema aqui da nossa conversa. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Obrigada.